na plataforma. No início da aula eu falei, tá? E também eu pedi para a Chabete colocar no grupo de vocês. E ela colocou. Ela colocou no grupo dos pais da minha mãe, ela me enviou. Isso. Aí eu vou pedir que vocês façam a correção, tendo algumas dúvidas em relação às perguntas. Vai anotar e vai falar com a gente. Comigo, né, no caso. Com a gente não, comigo. Terminando de corrigir aqui. Tá bom. Amados, voltamos então do nosso intervalo. O pessoal aí da sala também, tudo tranquilinho. Vamos continuar no nosso livro, beleza? Nós fizemos aqui, então, as páginas, a página 376 e a 377. A letra D não é para fazer. E vamos abrir agora na página 382, para nós finalizarmos esse assunto sobre a agricultura no Brasil. Abrindo o livro na página agora 382. Naquela hora que você estava falando, estava saindo, Isabela, normal. Tá? Podemos começar? Todo mundo aí que já entrou na sala. Espera que tô colocando meu celular para carregar. Tá. Página 382. Observe as fotografias a seguir e assinale o principal problema ambiental apresentado em cada uma delas. Então, a gente já viu que a agricultura, ela promove algumas intervenções no nosso meio ambiente, promovem alguns malefícios ao solo, ao recurso hídrico, no caso os rios, né? Se tiverem rios próximos a essa plantação, podem poluir também até o ar. Então, vamos lá. Na figura A, a gente tem aí um cara colocando aí agrotóxico no cultivo de uva no município de Petrolina, em Pernambuco. Qual seria, então, o problema ambiental aqui nessa primeira imagem? Eu estava em dúvida entre contaminação da água do solo ou redução da produtividade. Seria o problema ambiental? Contaminação do solo e da água. Redução da produtividade não é impacto ambiental, não. Não é problema ambiental, não. Tá? Ok. Então eu marquei certo. Então, isso aí. Tinha marcado do meio, contaminação do solo e das águas. Na letra B, é uma vossoroca no município de Cacequi, no Rio Grande do Sul. Vai ser o quê? Remoção de camadas do solo. Remoção de camadas do solo, muito bem. Porque quando o solo ele desliza, vai removendo todas aquelas camadas que estão por cima. Então, só pode ser isso aí. Dúvida? Oi. Erva daninha é perigosa? Tipo, erva daninha. Porque eu tinha visto alguma coisa que elas pinicam, se eu não me engano. Tinha visto alguma coisa sobre isso. Sobre a erva venenosas, sim, mas as ervas daninhas que a gente fala aqui no campo é o mato que vai crescendo, que vai prejudicando a plantação. Ah, tá. Entendeu? Prejudica o crescimento e o desenvolvimento da plantação. Sabia disso não. Ok? Ok. Vamos continuar, então, esse capítulo, galera. Nesse capítulo agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de urbanização. Antes de nós falarmos sobre a agricultura no Brasil, nós estudamos um pouco sobre o processo de industrialização no Brasil. Vocês lembram disso? Assistimos um vídeo falando sobre o desenvolvimento industrial, a gente viu aqui quando que surgiram as primeiras indústrias no Brasil, quais foram os fatos que aconteceram na história mundial que contribuíram para o desenvolvimento industrial aqui, que no caso foram as guerras mundiais, foi também a crise do mercado, né, da queda da Bolsa de Valores de Nova York, que impediram a entrada de produtos industrializados aqui, forçando nós, brasileiros, a começarem a produção para repor a nossa população. E aí nós falamos um pouco sobre os dois presidentes brasileiros que possuem aí um governo marcado pelo desenvolvimento industrial, que foram Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, os dois governos nacionais desenvolvimentistas que promoveram a fundação, digamos assim. Eles prepararam o nosso Brasil para recebermos esse parque industrial que nós temos hoje. Lembram disso?
Gente, 7-1, estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Pensei que eu estava aqui falando sozinha para as paredes do meu quarto não, do quarto dos meus Tá me filhos. colocando mais um casaco, tia, tá muito frio. Tá frio. E aí nós falamos um pouquinho sobre essa industrialização. Por que eu falei da industrialização antes de falar da urbanização? Porque a industrialização ela vai ser responsável pelo fenômeno da urbanização. A urbanização nada mais é do que o fenômeno do crescimento das pessoas que vivem nas cidades. Com o desenvolvimento industrial, as pessoas começaram a sair do campo e foram para as cidades, provocando o êxodo rural, em busca de melhores condições de vida, em busca de empregos, até porque o campo também estava passando pelo processo de modernização, ou seja, a introdução das máquinas no campo promoveram o desemprego desses trabalhadores rurais que foram meio que obrigados a irem para as cidades em busca de trabalho, em busca de emprego. Não quer dizer que todas essas pessoas conseguiram. Mas aí é outra história, né? Então, o aumento da população urbana que vive vivendo nas cidades caracteriza esse processo de urbanização. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente começar a explicação. Só um minutinho que eu vou fechar a janela aqui, porque vai começar esses carros de som passando por aqui e não vai dar certo. Voltei. Tá dando para ouvir daqui também. Pois é, né, Ju? Toda hora, gente. Aqui não tá quase mais passando. Não? Mas e vamos lá. Vamos começar a falar, então, sobre a questão da urbanização. Como eu falei para vocês, né, a urbanização é um processo que se refere ao crescimento do número de pessoas que vivem nas cidades. O espaço urbano é formado pelas cidades, né? E aí nós vamos ter casas, prédios, indústrias, tudo isso se refere ao espaço urbano. Mas a urbanização, pessoas que vão migrando, que vão para as cidades. Hoje em dia, o nosso Brasil ele é considerado urbano, porque a maioria da população vive nas cidades. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem aqui uma pequena demonstração. Foi a partir da década de 70 que o nosso Brasil passou a ser considerado urbano, quando nós tivemos um aumento da população urbana em detrimento da rural. Olha lá, e esse processo vai começar a ser acentuado na década... demora, deu uma pequena caída de internet. Nada! Começamos agora a explicar... Vocês já fizeram a D? A letra D não vai fazer não. Tá? Então, que página? Estamos agora aqui nos slides, na página 383 no livro, mas agora prestar atenção aqui nos slides, tá? Então, a gente está vendo aqui que, a partir da década de 40, a gente teve um início desse processo, né? A população... Vocês fizeram a 382? Oi? Fizeram a 382? Já. Pode me mostrar rapidinho? Fê, olha aí, ó, entrando agora... Questão 1, a letra A, você vai marcar contaminação do solo e das águas. E na letra B, remoção de camadas do solo. Pronto, pode ir. Muito obrigada por permitir que eu pudesse continuar. Agradeço imensamente. É mole? É mole? É isso aí que a gente encara. Professora, minha internet vai dar uma Cada um entra depois. Já estou na matéria. Mas vamos vida que segue. Porque tem que trocar de internet, aí minha internet vai dar uma caidinha rápida, então eu já volto. Tá, vida que segue. Vamos continuar então. Então a gente observa aqui que a partir da década de 40 a população urbana começa então o seu crescimento. Até porque a gente tem o início do processo assim de industrialização, mais específico na região sudeste, o desenvolvimento e criação de novas indústrias. Década de 50, ela teve um salto. E na década de 60,
Também, somente na década de 70 que essa população passou a ser maior do que a população que vive lá na área rural. E, logicamente, com o passar dos anos, essa dinâmica só veio a aumentar. É cada vez maior o número das pessoas que vivem nos grandes centros urbanos. Tem alguém com o microfone aberto? Eu vou pedir para desligar, porque fica dando barulhinho e me atrapalha. Breno Lima. Por favor, Breno. E um dos fatores responsáveis, assim como principal para o desenvolvimento da urbanização no Brasil, foi a própria industrialização que nós já estudamos, né? Através do crescimento das indústrias, que foi impelindo as pessoas do campo a irem às cidades em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego nesses lugares, promovendo, então, esse processo de urbanização, tá certo? Começou lá no período da década de 40, mas o Brasil só se tornou, de fato, urbano a partir da década de 70. Então, Caraca. além da... a gente viu aqui, ó, somente na década de 70 que a população urbana vai ser maior do que a rural. Então, além da industrialização, a gente vai ter o êxodo rural, provocado pela mecanização na agricultura. As indústrias começaram a fabricar máquinas que iriam ser utilizadas nas produções agrícolas. E, logicamente, quando você utiliza máquinas, você reduz o teu número de empregados. E aí essas pessoas foram obrigadas a irem buscar, então, emprego nas cidades. O que causou muito desemprego, né, tia? Com certeza, com certeza. Ao longo da nossa história, nós tivemos, assim, mudanças que foram, assim, muito abruptas nesse espaço urbano. Olha só que interessante essas imagens. A gente tem aqui a praia de Ipanema. Aqui está mais próximo. Vocês veem aqui o Morro Dois Irmãos aqui. No final, esse morro está aqui. Mas a gente tem algumas diferenças marcantes em relação à década de 40 a fotos de 2017. Podem me falar as principais diferenças? Prédios. Os prédios. Tem mais prédio. A foto ainda tá As imagens. A rodovia. A cor da foto. As imagens das A rodovias. cor da foto. Aff. Os Tô falando de prédios, As ruas estão asfaltadas. As ruas estão asfaltadas. Aqui na década de 40 a gente ainda Ruas tá asfaltadas. Nada. rua de Mais morro, automóvel. tava mais Professora. forte na... Menos arrastão. Professora, deixa eu Ah, ruas asfaltadas, Menos prédios, arrastão. automóveis. ah, Ô, tia, o mar tava mais Eu percebi cheio. um pouco, professora, que O mar não tava sei mais se cheio. na mente das outras pessoas ah. também tá, mas pra mim parece que aquele morro ali atrás, na outra Diminuiu. imagem, parece que tá um pouquinho longe, né? Porque essa foto aqui ela é mais aproximada que essa. Esse pra morro, olha Dá só. pra ver que lá pelo morro também, professora. É esse Mas aqui. vê o tamanho, mãe. Dá pra ver que lá no Essa morro também diferente. tem Esse daqui é o ângulo que o fotógrafo tirou, é um pouquinho diferente, né? Então, Acho que Professora. perceber, se eu não me engano, lá perto do morro, antes tinha, tipo, só uma casa, parece uma casa, sei lá o que é aquilo, aqui parece ter mais, né, aqui no morro, assim. sim, com certeza. Aqui a gente tem uma Casas. ocupação, a gente tem ocupação aqui de casas, né? Não E mais automóveis, né? Então, Tá ligado? Como carros. conforme Acabou. Então, conforme vai acontecendo esse processo de urbanização, conforme mais pessoas chegam às cidades, a gente tem um processo de ocupação totalmente diferente desse mesmo espaço, né? A gente já viu, então, aqui, através do tempo, como isso funciona. Hoje, gente, as cidades, elas pertencem ao que nós chamamos de rede urbana, tá? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, analisou todas as regiões brasileiras, todas as cidades brasileiras, e eles criaram uma hierarquia urbana. A hierarquia urbana nada mais é a maneira como as cidades elas se organizam e mantêm uma relação de subordinação. Por quê? Dentro do nosso Brasil, dentro das regiões, nem todas as cidades vão apresentar o mesmo grau de desenvolvimento. Existem aquelas cidades que são mais importantes e existem cidades com menor importância,
que não vai apresentar o mesmo grau de desenvolvimento sobre elas. E aí, cidades menos importantes e cidades mais importantes, digamos assim, para vocês entenderem, estabelecem essa relação de hierarquia, onde essa é mais importante do que essa daqui. Mas elas se relacionam entre si, elas mantêm toda uma relação. Então, dentro dessa hierarquia urbana, a gente tem a rede. A rede urbana brasileira, ela é formada por todos esses centros, todas essas cidades que vão impactar na economia, que vão impactar no fluxo de pessoas dentro do nosso Brasil. Aqui a gente tem um esquema de como o IBGE idealizou essa escala de subordinação das cidades mais importantes para as cidades menos importantes, assim, né, menos desenvolvidas. Como elas se relacionam? No passado, eles acreditavam que era assim, ó, a metrópole nacional. Metrópole é a principal cidade, né, de um país ou de uma região. Na metrópole, a gente vai encontrar toda a infraestrutura para atender aquela população. Então, seria assim, a cidade principal. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma metrópole? Não? Sim. Não. Não? Por que não? É sim, é sim. Claro que ela é. Não sei. Claro que ela é. No Rio de Janeiro, a gente encontra toda uma infraestrutura para atender a população da cidade do Rio de Janeiro. Agora eu vou aqui. São Gonçalo, a cidade de São Gonçalo. Vocês acham que a cidade de São Gonçalo é uma metrópole? Não. Por quê? Não, Região metropolitana, né? Região não é uma região metropolitana, né, tia? Essa metrópole. Não, sim. Mas por que ela não é uma metrópole? porque ela Eu não acho que atende é a por todos os causa requisitos. que não é igual metrópole. Da população, tipo, que tem, assim, no São Gonçalo para ajudar, assim, Não tem todos os uma boa recursos região. para ser É, considerado uma exatamente. Isso metrópole. aí, muito não bem. tem tudo. Gonçalo, ele não apresenta toda a infraestrutura para atender a sua população. A gente vê isso aí. Olha só, na saúde, por exemplo, existem tratamentos que são específicos que não temos aqui na nossa cidade, que as pessoas precisam migrar para a cidade do Rio de Janeiro ou até em Niterói para buscar esse serviço, porque a gente não encontra aqui. Então, não somos. Nós fazemos parte do que falaram aí, de uma grande região metropolitana. A região metropolitana, só um minutinho, só para eu concluir aqui. A região metropolitana, ela é formada por uma metrópole principal, que é aquela que vai deter toda a infraestrutura para atender a sua população e a das cidades vizinhas. E ao redor dessa metrópole, a gente vai ter cidades locais, centros regionais de menor importância, mas que são subjugados à metrópole principal. Então, por isso que São Gonçalo faz parte da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Ok? Professora, eu tinha visto lá em Maricá, eu tinha visto a minha avó falando, cara, lá em Maricá não tem, tipo, hospital. Abriu o shopping só agora. Tipo, lá em Maricá não tinha quase nada direito, sabe? Então, às vezes, minha avó tem que vir lá em Niterói só pra poder ir na fisioterapeuta. Vez ou outra. Então, uma vez ela tava cheia de dor e ela teve que vir de Maricá até Niterói. Cara. E Niterói, Maricá, agora, tá crescendo agora. Meu Deus! Por conta dos royalties do petróleo, né? Porque até 15 anos atrás, 12 anos atrás, esse crescimento, a Maricá estava num atraso absurdo. Agora não. Agora eles estão com um crescimento vertiginoso, isso é muito bom. Né? E, professora, e também tem até ônibus de graça lá. Tem. Mas aí são políticas do governo local, né? A minha avó, ela se mudou pra lá em 2016. Quando ela se mudou pra lá, a única coisa que tinha não era nem um cinema, era tipo meio que um teatro, assim, digamos lá, tipo, mas não tinha hospital não tem nem shopping. Agora não tem nada. Mas agora vai ter. Lá tem moeda própria também, local, eles já divulgaram isso. Lá agora abriu tipo um shopping, tipo uma galeria, um shopping lá no centro, e tem um hospital no centro, mas é tipo meio difícil de você conseguir atendimento lá, se eu não me engano. Sim. São Gonçalo também, ele faz parte dessa região metropolitana porque a gente não consegue ter tudo o que é necessário para o atendimento da nossa população aqui, infelizmente. E a gente migra para o Rio e até para Niterói. Fala. Niterói é metrópole? Não, Niterói não é metrópole também, não. Não vai entrar nesse esquema aqui, não. A gente tem centros regionais,
pode ser encontrado como um centro regional, e São Gonçalo é uma cidade local que tem influência aqui na nossa região. Então, nesse esquema atual, a gente tem isso, olha, todos esses lugares de maior importância vão se interrelacionar com os de menor importância. A gente não tem essa escala. A metrópole nacional a metrópole regional se reportar apenas à nacional, um centro regional apenas à metrópole regional. Não. As cidades, elas estabelecem relações entre si, independente da escala de importância, de desenvolvimento. Então, o esquema que nós utilizamos, que o IBGE encontrou, é esse aqui, das cidades mais importantes para as de menor importância, mas que juntas se relacionam, né, e formam a grande rede urbana brasileira, tá? Aí, olha só, nesse momento aqui, a gente tem o grau de importância das cidades. Vocês estão vendo aqui que a cidade maior, assim, de cidades mais importantes ficam concentradas no nosso litoral. Não é à toa, Sul, Sudeste. a nossa ocupação do território brasileiro começou pelo litoral. Então, as cidades que estão aqui junto à área litorânea vão apresentar esse crescimento mais acentuado. Então, olha São só, Paulo e Rio de Janeiro. a gente tem aqui... Professora, até que eu não entendo, porque no Norte, Nordeste tem menos, assim. Sim, por conta do desenvolvimento industrial da região Sudeste. A região Sudeste é a mais industrializada do Brasil, Predomina. seguido da região Sul. Aí, olha só, metrópole, a gente já viu que é a cidade assim, principal de um país ou de uma região, que vai apresentar toda a infraestrutura para atender a demanda da sua população. Mas existe um conceito de metrópole global ou cidade global, que é a mesma coisa, que são cidades únicas que vão ter importância não só no país, mas com o mundo todo. Por quê? Porque essas cidades, elas polarizam o seu país com o mundo, elas estabelecem relações econômicas com o mundo todo. No Brasil, nós vamos apresentar apenas 2 cidades globais. Então, é a cidade do Rio de Janeiro e cidade de São Paulo. Então, são as únicas cidades globais do nosso Brasilzão. Nós vamos ter metrópoles nacionais, que são aquelas cidades que exercem influência e importância no Brasil. Então, segundo a legenda, olha só, o triângulo, nós vamos encontrar as metrópoles nacionais. Então, olha lá, Minas Gerais, Salvador, Recife, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, o Distrito Federal, são exemplos de cidades metrópoles nacionais. São importantes para todo o Brasil. Mas existem também cidades que vão apresentar importância apenas na região onde elas fazem parte. São as chamadas metrópoles regionais. Então, aqui, ó, segundo a legenda, sobre essa figura. Então, Manaus, Belém, Goiânia, a gente tem aqui também outras cidades. Me ajudem a encontrar aqui outra. Florianópolis? Professora. Florianópolis? Cadê? Eu não estou nem enxergando. Florianópolis é uma cidade, um centro regional. Porto Alegre? Porto Alegre, não. Porto Alegre Não. é nacional. Então, vamos Eu confundi. Belém Eu vi o nome ali e embaixo. Goiânia. São as metrópoles regionais, ou seja, Acho que São Paulo também, não, professora, ali. São Paulo é metrópole, Vitória também, né, professora? metrópole uma Sim, mas cidade tem global. outras coisinhas dentro do... Aí são cidades, então, dentro de São Paulo, tá? Tá. Nós vamos ver aqui, então, as metrópoles regionais vão apresentar sua grande importância apenas para a região onde elas fazem parte. Em um maior número, nós vamos encontrar os centros regionais, que são aquelas cidades que são importantes somente mesmo para aquele estado. Então, a gente tem Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande, São Luís no Maranhão, Teresina, enfim, outras cidades, Vitória, que vão exercer influência nos estados onde fazem parte. E esses pontinhos pequenininhos que aparecem aqui, ó, em maior número na região sudeste, são aquelas cidades com forte industrialização, tá? Com especialização industrial.
Professora, mas a gente está encontrando aqui, ó, um pontinho lá no Amazonas. No Amazonas a gente tem a floresta amazônica. Que pontinho é esse aí que a gente pode despontar? Dentro de Manaus, a gente tem a Zona Franca de Manaus, que é uma área, uma zona industrial. Construímos um polo industrial nessa região. Então, esse pontinho específico aí se refere a esse polo industrial nessa região. E o outro pontinho? Polo industrial também. Mas esses pontinhos pretos aí são uns negócios? São os roxo, polos industriais. É isso aí. Então, a gente vê que predomina nessa região aqui, ó, centro-sul, mais ou menos, né? Porque Goiás tem alguma coisa, mas muita coisa aqui no Sudeste e aqui na região sul. Sul também. Porque tem Sul e Sudeste são as regiões maior, né? Sul e Sudeste são as regiões mais industrializadas do nosso Brasil, Uhum. mais urbanizadas também, tá? Uhum. Professora, Ah, então, pode falar. Eu não sabia. esqueci, peraí, deixa eu lembrar aqui. Enquanto isso, eu vou falando aqui, tá? A gente tem a ocorrência de alguns fenômenos que acontecem nas cidades. Por exemplo, olha aqui, a expansão da mancha urbana. A gente diz mancha urbana, o crescimento de uma zona urbana, onde antes era uma área fechada, de mata fechada, vegetação nativa. Essa é uma imagem de satélite de um lugar lá em São Paulo, onde a gente tem, olha só, em 84. Isso aqui, ó, ao redor mais escuro, é vegetação, tá? E isso aqui... Parece que em 84 tinha mais vegetação do que em 2016. Não, mas essa é a verdade mesmo, é isso aí. Por quê? Porque houve uma expansão da mancha urbana, um crescimento dessa cidade aqui, ó, no ano de 2016. Então, houve um maior desenvolvimento, ou havendo crescimento dessa mancha urbana nas cidades, o crescimento desta cidade aqui em São Paulo, tá? Ah, tá. A gente tem também alguns conceitos relacionados às cidades. Por exemplo, esse fenômeno aqui de conurbação. Nesse exemplo aqui, olha só, a gente tem uma cidade A e uma cidade B, que viviam distintas, separadinhas, lado a lado. Mas essas cidades foram crescendo, foram se desenvolvendo, foram crescendo, foram além dos seus limites territoriais, até chegar no ponto que elas se unem, que elas se fundem. E aí a gente não consegue identificar onde começa uma e onde termina a outra. Há o que a gente chama a ocorrência da conurbação, ou seja, formado pelo crescimento das duas cidades. Vamos melhorar esse exemplo. São Gonçalo e Niterói. Vamos pegar ali aquela região do Carrefour, na BR, né? Ali, após o Carrefour, tem um valão, né? Vocês já repararam ali? Sim, sim. Aquele valão ali é a área de limite entre as cidades de São Gonçalo e de Niterói. Se eu não falasse isso para vocês, vocês conseguiriam identificar aonde Niterói, aonde começa? Não. Eu não sabia nem onde eu nasci. Queria saber como é que separa o lugar. Visualmente, é muito igual àquela região É ali. tudo a mesma coisa. Você não vê um grau de desenvolvimento maior, só porque o lado ali é de Niterói, e nem o de São Gonçalo. Você vê a diferença? Não. Então, ali naquela região, aconteceu esse fenômeno de conurbação. As duas cidades foram crescendo de maneira igualzinha. Foram cresceram, que chegaram a unificar essa malha urbana, dificultando essa diferenciação, onde termina uma cidade e onde começa a outra. Imagina o prefeito vai fazer alguma coisa e sem querer ele faz alguma coisa com o Gonçalo, porque não consegue separar, tá ligado? O prefeito São Gonçalo fica revoltado. É o quê? Imagina o prefeito, sei lá, negócio de Niterói. Ele vai fazer alguma coisa em Niterói, lá no fim de Niterói, aí sem querer fazer em São Gonçalo, porque esquece, tá ligado? Imagina. Não vai esquecer, porque tem uma placa lá, limites das cidades de Niterói. Isso aí eles não esquecem, para fazer melhoria. Pra entrar Não no vou esquecer. Quando você vai no Pontal, você vai no Pontal, você foi lá, mas pra você entrar na BR, eles têm uma placa, né? Tá, tipo, falando volte sempre pra São Gonçalo e tal. Aí ali eu sei que é o fim de São Gonçalo.
Antes da BR. Sim, sim. Então, assim, esse fenômeno acontece dessa maneira, quando há uma unificação das malhas urbanas e a gente não consegue mais diferenciar onde termina uma cidade e onde começa a outra cidade. Beleza? Beleza. Amados, eu vou parando por aqui, porque a Gabriela e eu vou continuar. Depois a gente volta para o último tempo. Ok? Rapidinho, você me pergunta. Fala, João. Vai fazer a chamada, não, professora? Eu agora não, porque eu não estou com o meu diário aqui. Professora? Oi. Então, Eu preciso sair. só tem entre São Gonçalo e Niterói esse negócio do balão? Hã? Só tem entre São Gonçalo e Niterói esse negócio? Ou tem outros lugares, tipo, sei lá? É um limite que foi estabelecido. Não é só ali. Existem outros limites também. Tá bom? É qualquer balão ou só Não, específico? aquele limite foi estabelecido entre as cidades. No caso, ali, naquela região, é aquele valão ali. Naquele caso específico. Mas em outros lugares, Tá bom. tá bom? Vou terminando por aqui.